Olá, bem-vindos a mais um Domicast. Eu sou Mário Dominovski e hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Inclusive, uma convidada que já começou me corrigindo, igual eu já tive que corrigir muita gente. Que eu falei, menina, lá não é psicologia. Ela falou, então, eu não sou psicóloga. Eu falei, eu também não, vamos conversar sobre isso. Então, para não errar o currículo da gata, aqui ó, escritora, professora com foco em relações interpessoais. Ela tem foco em comunicação, relações interpessoais, comunicação e saúde social. Graduação em letras. Hoje eu recebo Graduação em letras. a menina Laura, que a gente vai conversar muito sobre saúde mental, sobre produção de conteúdo. A gente vai falar mal de quem merece. E o que a gente faz com isso. Exato. Muito obrigado que você aceitou vir no podcast. Obrigada que você me convidou. Eu tô muito feliz que a gente Eu me convidei um pouco, né? Assim. Não, maravilhoso. Falei, quando vier pra São Paulo, me avisa. O que ela fez? Avisei. Ela me avisou, entendeu? Olha como alinhar a expectativa é uma das melhores coisas em qualquer Perfeito. relação. Estamos aqui acontecendo. Não é maravilhoso? Não tô estamos passando calor, porque a gente detesta calor. A gente estava tomando um soco antes para conhecer, para entrosar cada vez mais, porque é a primeira vez que nós nos vemos fisicamente. Esse mundo online é divertidíssimo. E a gente descobriu que a gente não é psicólogo, que a gente detesta calor, que a gente gosta de muito programado. Saiu muito da programação? Não sei, pelo menos é uma coisa que eu fico assim, já não era o que eu programei, eu preciso pensar demais o que eu vou fazer, já... Menina Laura, eu quero saber como que foi pra você começar nas redes sociais. Porque nós temos um livro maravilhoso aqui, inclusive... Que acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado, está com cheiro de gráfica, que vai estar o link na descrição aqui para você poder adquirir o seu exemplar. O meu exemplar estará autografado ao vivíssimo, porque, enfim, somos especiais. Mas eu quero não só falar direto do livro, eu quero entender como que você começou nas redes sociais. Você, tipo assim, vou gravar um vídeo... Alguém fez algum comentário babaca, vou responder, não vou... Me conta um pouquinho da sua história. Conto. Então, como é que uma pessoa formada em letras começa a falar de relações na internet, né? Essa é a história. Eu sempre me interessei por relações, mas... E aí, todo adolescente que se interessa por comportamento humano, o que você acha que tem que estudar? Psicologia. Né? Eu até tentei. Eu tentei passar para psicologia, mas eu não passei. E aí, depois que eu não passei, eu fiquei pensando, o que eu faço da minha vida agora? Eu comecei a questionar se eu realmente queria isso, porque eu gostava de estudar, mas eu não me imaginava exatamente atendendo pessoas. Sim. E aí, quando foi a hora de tentar de novo, a minha mãe falou, você gosta de ler, você gosta de escrever, você é boa em inglês, por que você não faz letras? Para letras você passa. Passei. A mãe estava certa. E no fim das contas, eu acabei chegando ao comportamento humano e às relações por outro caminho que eu não sabia que existia, né? Eu acho muito legal como às vezes a vida tem isso, que você vai por um caminho que te leva para um lugar que você não sabia que existia, então você não tinha como escolher, né? Então, na letras tem uma especialização que é a linguística aplicada. E na linguística aplicada tem essa divisão que é discurso e práticas sociais. Nessa divisão de discurso e práticas sociais, a gente estuda como a linguagem, os discursos que circulam na sociedade, orientam o nosso comportamento na nossa vida. E aí eu estudei amor romântico, que foi o que deu nesse livro aí, que não é acadêmico, mas é baseado na minha pesquisa e algumas reflexões que vieram depois, porque já tem mais de 10 anos que eu concluí o mestrado. E aí, como é que apareci na internet? Eu sempre me senti meio ET. Eu nunca gostei muito de convenções sociais, nunca entendi muito bem como as pessoas funcionam e queria entender. Então, eu estava sempre refletindo sobre comportamento humano e relações. E eu comecei... Eu tinha blog com 12 anos de idade. Eu tenho 38 agora. Maravilhoso! Inclusive, falei para você que eu vou jantar com uma amiga mais tarde. Sim. Eu conheci ela porque ela era leitora do meu blog quando eu tinha 13 anos. Mentira! Sério? Gente, o mundo é minha amiga mais antiga. E é legal que nessa época a gente aprendia a fazer tudo no blog, assim, sozinho, pesquisando. Sim. E hoje em dia, não sei, pelo menos pra mim eu fico tipo, Alexa, vai chover ou não vai chover? Com preguiça. Pois é. Então, eu usava o blog meio que de diário público, que eu achava que ninguém lia. Depois descobri que as pessoas liam sim e causou problemas na minha vida, na minha adolescência. Mas deu tudo certo depois, sobrevivi e estou aqui. E aí, quando eu já estava um pouco mais velha, que eu comecei a postar reflexões no Facebook. E aí toda hora eu tinha uma postagem que viralizava no Facebook, porque eu estava sempre refletindo sobre relações. Então começou por aí. Aí depois eu resolvi começar a escrever oficialmente no Medium. Lembra dessa plataforma? Ainda existe, mas as pessoas... Usou? Não sabia. Nossa, eu lia muito texto, porque aparecia tipo assim, 7 minutos de leitura. Eu falava, esse é era a testação legal. dá certo. Nossa, o Medium, antes de ser pago, era fantástico.
E eu acabei ficando bem popular dentro do Medium. Em 2016, 2017, eu postava muito sobre as reflexões que eu estava tendo naquele momento. Foi pouco depois de eu terminar o mestrado. Estudando amor, eu cheguei na não monogamia. E aí eu vivi um relacionamento aberto naquela época e eu escrevia muito sobre isso. E esses textos rodaram muito. Não tinha muita gente falando sobre não monogamia nessa época. Então eu fiquei conhecida pela não monogamia. Que nem é um tema que eu falo muito hoje em dia. A gente tem que falar sobre isso, que eu tenho um gancho muito bom. Tá. E aí eu fiquei conhecida ali, mas eu não ficava muito tempo. Eu ficava um tempo na internet e acabava sumindo porque eu tinha um emprego, tinha outras coisas para fazer. Isso sempre foi um hobby. É mais recente que eu comecei a levar a sério como uma carreira e tal. E as plataformas foram mudando, né? E aí, em 2020, na pandemia, eu que não usava Instagram pessoalmente, que nunca entendi o conceito de stories... Tipo, por que você vai postar um negócio que some? Por que você vai querer mostrar seu almoço para as pessoas? Eu nunca entendi. Eu ainda tenho dificuldade com o conceito de stories, tá? Mas hoje em dia eu até uso, às vezes. E aí, na pandemia, eu resolvi começar a postar no Instagram porque era a plataforma do momento. Claro. E eu fazia carrosséis com muito texto. E meus amigos falavam, mas ninguém quer ler no Instagram. Mas queria sim. Eu, do nada, fiquei com um número legal assim, de seguidores. Começou a ter uma demanda muito grande pelo que eu tinha a dizer. Foi quando eu lancei meu primeiro curso, Desaprendendo Relações Amorosas, que o módulo 1 foi o que gerou esse livro. Pois é. E aí, acabei construindo uma comunidade legal no Instagram, sabe? Hoje em dia, eu até estou no TikTok também, mas o meu público é a galera do Instagram. E sobre vídeo, né? Porque antes só fazia escrito. Sobre vídeo, eu só comecei a postar vídeo tem uns 2 anos. Eu fui muito resistente a isso, eu não me sentia à vontade. Mas hoje em dia eu acho até mais fácil gravar. O estilo, né? É mais fácil gravar e escrever, dá mais trabalho. Então, menina... Às vezes a gente pensa em toda a palavra certinha, tipo 3 likes. Você aparece no vídeo falando assim, você tá fazendo merda! E você fala a mesma coisa que tava no texto, a pessoa adora. Sim. Só porque você falou merda ali, você quebrou a formalidade. Exatamente. E vídeo, acho que a pessoa se conecta também, né? Vendo você falando. As frases você tem só que dos carrosséis, você tem que fazer umas frases de impacto pra pessoa compartilhar o slide. E é meio isso. Então, tem uma coisa que agora... Falar perto do microfone pra Rebeca, que não dá bronca em mim. Tem uma coisa que eu não gosto muito nessa coisa de marketing digital, que a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que... E às vezes é o nosso estilo de, gente, quero falar assim, quero fazer desse jeito, e eu acredito nessa linha de raciocínio. E é tão difícil seguir sozinho nisso no começo, mas dá super bom. O que eu ia te falar daquele gancho Sim. Eu já tive um relacionamento aberto também. Foi na época de 2016. Olha, você deve ter lido meus textos e nem sabe. Entendeu? E daí, eu comecei a postar reflexões no meu Instagram, porque assim, eu sempre fui muito de pensar sobre o meu comportamento, tipo assim, nossa, percebi que se eu faço isso e caio no buraco, eu tinha que mudar o meu jeito para não cair no buraco. Então eu comecei a trazer reflexões mais lúdicas sobre não monogamia, sobre relacionamento aberto. Porque eu falei, gente, na verdade é coisa de posse. O que você tem que pensar é assim, assim, assado. Se o outro vai sair e você ficar com ciúme, você tem que pensar. Se você sair com uma terceira pessoa, você só tá tapando buraco. É isso que você quer? Quais são os seus motivadores? E daí as pessoas começaram, nossa, como você é um psicólogo incrível. E eu fiquei assim, obrigado, não sou psicólogo. Nossa, quero fazer atendimento com você. Muito obrigado. Eu também sou uma psicóloga incrível na internet, pra quem não é psicóloga. Entendeu? Fantástico. E aquela coisa, gente, eu adoro os psicólogos, eu posso recomendar vários. Porém, não eu. Porém, não eu. Entendeu? Mas a gente ensina coisa? A gente ensina coisa. A gente ainda vai falar sobre isso, galera. A gente vai ter o nosso momento jabá explicando como, por quê, quando, onde a gente faz o quê. Mas é muito louco, né? Que reflexões aproximam muitas pessoas. E não era uma coisa técnica de, deixa eu resolver o problema da pessoa. É tipo, vou dar minha opinião. Meus 5 centavos aqui... Eu estava conversando sobre isso isso é um assunto que apareceu nos 2 bate-papos de lançamento que eu fiz do meu livro, tanto no Rio quanto em São Paulo. Que as pessoas... Eu não lembro, na verdade não lembro como a gente chegou nesse assunto, mas foi uma coisa que surgiu. Que eu comecei a postar na internet como uma forma de tentar me sentir menos sozinha. Eu estava expondo os meus pensamentos e eu queria encontrar pessoas que pensassem parecido. E aí eu não só encontrei muita gente que pensa parecido, como eu ainda
acabei provocando esse efeito que eu queria para mim, provocando esse efeito em outras pessoas. Eu até hoje recebo muitas mensagens de outras pessoas dizendo que se sentem menos sozinhas por causa do que eu digo. Ai, coisa boa. Isso é muito bonito, sabe? Eu gosto muito disso. E eu gosto muito de ajudar as pessoas. Parece uma coisa meio Miss Universo, né? Assim, mas eu de verdade... A paz mundial. Paz mundial. Mas de verdade, uma coisa que me motiva muito é ajudar as pessoas. Eu quero fazer isso. Meu sonho é fazer tudo que eu faço, só que de graça. Entendeu? O dinheiro tá rendendo, entendeu? Isso. A gente tem as plantações de um monte de coisa, Pois é, eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas as pessoas normalmente deduzem que a minha maneira de ajudar é ser psicóloga, e eu não sou psicóloga. Então, eu levei um tempo para entender, dentro da minha formação e quem eu sou como pessoa, o que eu posso fazer para, de fato, ajudar as pessoas, além de simplesmente publicar textos e vídeos na internet. Além de inspirar as pessoas, né? Isso, pois é. Que inspirar já é muito legal, Sim. só que a gente percebe que as pessoas ficam... Eu quero muito mudar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. A gente fala, tá. Então esse é o próximo passo que eu preciso dar uma luz para esse povo. Então é muito legal esse feedback. Teve mais algum feedback que você recebeu que você pensou, cara... Tipo, alguém... Eu pergunto isso porque já teve gente que chegou no meu Instagram falando, cara... Eu desisti de suicídio com uma das reflexões que eu vi no perfil. Isso pra mim é uma coisa que pega muito, porque, cara, a pessoa querer atentar contra a própria vida é uma coisa muito extrema, né? É extremamente antinatural. O cérebro é feito pra te proteger de absolutamente qualquer tentativa. Então, pra pessoa desistir disso, eu acho tão profundo. Sim. Teve alguma... Qual foi essa virada de chave, assim, pra você? Que, tipo assim, nossa... Tem uma responsabilidade aqui também no que eu posto. Como que funcionou pra você? Nossa, teve uma época, hoje em dia é bastante frequente ainda, mas teve uma época que eu recebia mensagens e e-mails diariamente de pessoas me agradecendo. Coisa boa. Isso é muito louco, assim, muito louco. Então, ver que eu fazia essa diferença na vida das pessoas, isso dá uma sensação de responsabilidade pra gente. E justamente por isso, porque eu recebia também muita gente pedindo conselho. E eu tive que colocar limites em relação a isso. É uma coisa que hoje em dia acontece muito menos. Eu acho que a maior parte do meu público já entendeu que isso é um limite. Sim. Mas as pessoas pediam muito para eu dar conselho. Era muito comum eu receber um e-mail que começava: Laura, terminei um relacionamento há 2 anos e acontece isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí vinha 14 parágrafos. Não sei o que fazer, segue contexto. E primeiro que eu acho isso... muito invasivo. Eu acho bem esquisito uma pessoa que não me conhece me tratar como um depositório de desabafo sem pedir autorização primeiro. Eu acho que é uma coisa meio esquisita. Mas eu sei que a pessoa está num momento de fragilidade, ela precisa de algum tipo de ajuda. E eu acho que o que é responsável da minha parte é não dar conselhos. Porque eu não conheço você, eu não conheço a sua vida, eu não conheço as pessoas na sua vida. Você é a única pessoa que vai ser afetada por qualquer escolha que você fizer, qualquer decisão que você tomar. Eu não tenho como te aconselhar. O que eu posso fazer é publicar essas reflexões que eu publico, e se elas te ajudam, ótimo. Mas aí isso você leva para conversar com o terapeuta, com seus amigos, e tenta ver com pessoas que vão te ajudar de fato. Sim. Agora, eu não posso dar conselho, mas isso é um lugar que a gente sempre acaba caindo quando fala de relações na internet. As pessoas gostam do que você fala, elas querem que você aconselhe elas diretamente. Claro. Aquele vídeo fez muito sentido. Eu tô passando por isso, o que eu faço? E a pessoa... E não sei. Não sei. Moça, se você não sabe, eu também não sei. Nem te conheço. Não sei se você gosta de chocolate quente ou frio. Então, é uma coisa... E assim, você dar colo para uma pessoa é você saber exatamente falar, olha, não funciona assim, você precisa realmente de A, B e C coisas, não sou eu. Mas, obrigado do que você falou, mas eu acho esquisito chegar tanto na intimidade, assim. É tipo, sei lá, você tá sentadinha num banco, a pessoa chega do seu lado e já começa a conversar. Esse e-mail, para mim, é essa personificação que... Você recebe isso também, né? Sim. A vida aberta, assim, do nada. E, às vezes, a pessoa manda... Eu já tive isso. A pessoa falou assim, Mário, eu precisava de... Já faz muito, foi tão no começo. Hoje é um erro super principiante. Eu queria sua opinião, uma coisa. Posso te mandar um áudio? Eu fiquei tipo, o máximo acontecer é virar um conteúdo. A pessoa me mandou 12 áudios de 1 minuto. Eu já recebi 38. Gente, é um longa-metragem. Acima de meia hora já vira longa. Exato. É muito... Nossa, enfim. E você teve aquele momento assim, tipo, cara, tal pessoa começou a me seguir, tá?
uma pessoa que você admira, de repente alguma pessoa que você pensa assim, mano, não posso mais postar merda. A gente nunca postou merda, mas é aquela coisa tipo assim, subiu um pouquinho aqui. Você viu nessa situação? A Bela Gil me segue. Que tudo! E outro dia eu comentei num vídeo dela e ela comentou, musa! E um coração. Recente isso. Mandei livro pra ela. Aí, não Aquela sei se ela vai pressão que você ver. fica assim, eita. A Alessandra Negrini me segue. Maravilhosa! E a Alessandra Negrini me seguiu, tipo, na semana seguinte a que eu anunciei um hiato de 3 meses. E aí eu fiquei, será que eu vou perder a Alessandra Negrini nesse meio tempo? Droga! E eu lembro que uma vez eu falei nos stories, ai gente, a Alessandra Negrini me segue, né? Mas ela veio justamente no momento que eu não tô postando direito, eu não tenho nada pra oferecer pra Alessandra Negrini. Sinto muito a Alessandra Negrini, né? Exato, nunca interagiu comigo. Mas eu acho que esses são os maiores nomes que me seguem. Mas aí, a questão não é se a pessoa é super famosa ou não, a questão é se a gente admira. É isso. Eu conheci você quando você me seguiu primeiro. É. Eu não lembrava disso, que eu falei assim, mano, que conteúdo da hora. Follow. Pois é, aí eu vi, né, verificado, não sei o que, eu falei, gente, muitos seguidores, vou dar uma olhada, quem ele é, aí eu super gostei, segui de volta. É tão bom quando casa, assim, tipo assim, mano, Sim. é um assunto legal. Eu me identifiquei muito com você, de verdade. Eu amei. Eu também, porque tanto que eu não lembrava, tanto que estamos aqui, não passando calor em São Paulo, mas eu não me lembrava que eu tinha seguido primeiro. Que legal isso. Pois é. Porque às vezes, tipo, nossa... Deve ser algum vídeo que rodou mais e chegou até você. Maravilhoso, assim que é bom. Pra mim, essa ficha caiu quando Luana Piovani começou a me seguir. Luana Piovani. Eu falei, gente, ela inventou o cancelamento. Ela sempre cancelou homens, eu amei. E ela está te aprovando. E ela está me aprovando. Eu me senti validado nesse dia. Nossa, adorei. Então, nunca interagiu comigo também, mas assim, está lá como seguidor, então... E a gente valoriza. A hora que a Lu precisar de um livro meu, Lu... Só pedir. Tô contigo, eu te Não mando. me pediu, mas eu também mando, Lu. Entendeu? A gente manda, a gente escreve, manda beijo da Xuxa, divertidíssimo. Loba. Muito bem. E a próxima pessoa que eu quero mandar um livro é a Ana Paula Renault, do BBB. Não sei se você tá assistindo BBB ou não. Não assisti dessa vez, porque eu não consigo assistir BBB de maneira saudável. Eu fico viciada. Eu também então não. Tem 3 anos que eu não assisto, porque eu não consigo assistir de modo saudável. Mas autoconhecimento eu sei é tudo. Sim. Autoconhecimento é absolutamente tudo. O último programa que eu vi foi com o Bial. Nossa. E o próximo... Eu nunca assisti nenhum com o Thiago Leifert, nenhum. Nossa. Nada contra ele, mas foi só minha referência. Tipo, depois que o Bial saiu, eu fiquei tipo, não tem graça. E eu assisti desse ano, e realmente não foi muito saudável. Eu falei, não, foi maravilhoso. Todo mundo tá falando que era ótimo. Assim, eu não assistia, mas eu ficava pra minha amiga, Gabila, me conta o que tá acontecendo, porque eu vi uns comentários na internet. O que aconteceu com a Ana Paula? E ela me contava em áudios e eu ficava satisfeita. Ana Paula é genial. Ela convida todo mundo pra mesa do desconforto. A pessoa fala, tem que ir pra puta que pariu. Mas tem que ir como? Tem que ir assim ou... Sabe? Questionadora. Ai, maravilhosa. Então, menina Renault, vou mandar um livro pra você. Vamos falar sobre o seu livro? Ok, vamos. Você contou que começou a partir do seu primeiro curso de relacionamentos. Isso. Esse é o tema do meu mestrado, Amor Romântico. E no qual eu concluí que a frustração com o amor, como a gente acredita que o amor é inevitável. Mas a gente não pode parar aí, né? Tem que dizer o que faz agora então, né? Então, isso é o livro. E antes de criar esse livro, eu criei um curso chamado Desaprendendo Relações Amorosas, que foi com as reflexões do mestrado, mais algumas reflexões que vieram depois. Porque estudando amor, você inevitavelmente chega na não monogamia. Sim. Só que a não monogamia não estava incluída no que eu estudei no mestrado. Então, foi uma coisa que eu comecei a estudar informalmente logo após. Tá. E aí, esse curso, o módulo 1 era Por que nos frustramos no amor? O módulo 2 era não, né? Existe o curso, tá disponibilizado no meu site, laurapires.com. Link tá aqui curso embaixo. Desaprendendo Relações Amorosas. Curso em áudio, com material de apoio, referências, exercícios de reflexão, etc. Muito carisma. Muito carisma. Então, e com S carioca. E aí... Nunca superei que o editor de vídeo reclamou do meu S. O editor de vídeo, editor de áudio. Enfim. E aí... eu criei esse curso, módulo 1, Porque nós estamos no amor. O módulo 2 e o módulo 3 era sobre hierarquização dos afetos. Isso não está no livro. Não está no livro. Isso o livro mestrado. é só o módulo 1. Não, o Desaprendendo Relações Amorosas, o curso. São muitos nomes, muitas coisas. Calma, vamos organizar. Tá vamos tudo organizar. Surgiu curso, do mestrado, estamos falando do curso. Isso, o curso. Que eu fiz a primeira vez em 2020. Tá.
Primeira vez que eu fiz em 2020, ele era sobre hierarquização dos afetos, aquela coisa de você priorizar relações românticas em relação a relações de amizade, como a gente centraliza o amor romântico e o que fazer para viver relações mais saudáveis e satisfatórias, que é meio que a minha frase de efeito, eu sempre falo, né, de viver relações mais saudáveis e satisfatórias. E aí, na época que eu dei esse curso pela primeira vez, eu senti que faltou uma aula introdutória sobre amor romântico. Então, eu criei o módulo 1 depois de ter isso. E lancei o curso gravado em áudio em 2023. E aí, o módulo 1 se chama Por que nos frustramos no amor. E quando eu fechei contrato para escrever um livro, eu sabia que tinha que ser sobre isso. E eu não queria que fosse um livro que fosse só para pessoas interessadas em não monogamia. Eu queria que fosse um livro para o público geral que quer viver relações mais saudáveis e satisfatórias. Então, no livro eu falo sobre essas crenças sobre amor que a gente tem, como, por exemplo, amor é eterno, amor requer sacrifício, amor deveria ser incondicional. Então, essas crenças que circulam... Amor é 50-50. Isso, essas coisas que circulam na sociedade, esses discursos comuns, que são crenças que a gente internaliza e a gente acha que isso é natural. Sendo que se você faz um estudo histórico do amor, você descobre que o amor já foi diferente em várias outras partes da história. É dependente de contexto sociocultural histórico. E a gente ainda vive com as orientações do amor romântico, que começou lá no século XV, se firmou no século XIX e segue agora numa realidade que não tem mais nada a ver com o século XIX. Sendo que a grande sacada que eu tive no mestrado, que você vai ler no capítulo 3, é que o amor romântico já no século XIX, ele não era compatível com a realidade também. O amor romântico sempre foi um amor idealizado. Então, eu falo sobre isso no livro. Essas crenças, como elas orientam as nossas práticas. Por exemplo, você acredita que amor dá trabalho. A sua tendência no seu comportamento vai ser insistir em relações que não estão dando certo, por mais tempo do que uma pessoa que acredita que amor deve ser fácil. Então, a gente tem essas crenças que orientam os nossos comportamentos. E isso afeta tudo na nossa vida. As nossas relações são até responsáveis pela maneira como a gente constrói nossa autoimagem. Isso afeta tudo na nossa vida. Então, acho um tema muito importante. Então, o livro é uma expansão, um aprofundamento do módulo 1 do curso Desaprendendo Relações Amorosas, mas sem ir para o tema do módulo 2 e do módulo 3. Entendi. E você sente que quando as pessoas leem, tem algo em comum que elas têm? Tipo, como... Cara, nessa parte eu nunca pensei desse jeito. Tem alguma coisa que, sei lá... Por exemplo, você estava falando do meu livro que tem a parte de... Das emoções. Do glossário emocional. Você falou, cara, me pegou tanto essa... Você tem isso aqui que as pessoas falam, cara, isso aqui... Para mim foi uma virada de chave. Eu acho que é essa discussão sobre essas crenças comuns. O tema, entendi. Porque o capítulo 2, que deu um trabalhão, o capítulo 2, eu reescrevi ele várias vezes, tá? Então, prestigiem o capítulo 2. Ele é cheio de referências culturais. Porque como é que a gente internaliza essas crenças? Socialmente. O que é a sociedade? São os nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família, mas é também nossos professores, nossos terapeutas, é também a televisão, são as músicas. É o mundo que a gente tem contato, né? Tudo que a gente tem contato. E existe uma cultura orientadora, existe um macro social que orienta o nosso comportamento. Então, o que eu trago no capítulo 2 são essas crenças, tipo, amor é irracional, amor é algo mágico, intuitivo. Então, essas que a gente já falou, e eu vou dando exemplos da cultura pop, onde a gente tem isso acontecendo e o que a gente internaliza assistindo aquilo naquela série. Exemplos que vão contra isso. Teve um que a gente comentou no bate-papo do lançamento, que eu acho bem legal, que é uma parte que fala sobre a ideia de que amor é diferente de amizade. Né, que a relação romântica, eles são mais do que amigos, ou então eles são só amigos, né, que é diferente e é superior, né, a relação romântica. A gente tem essa coisa embutida. Tem esse paradigma. Pois é. E um exemplo que eu dou no livro, que eu acho bem legal, é de Friends. Viu Friends? Sim. Todo mundo tem referência de Friends, né? Pelo menos, acho que na nossa hoje faixa dá pra etária. criticar sim, mas críticas. Inglês fez super sentido pra época, tá tudo certo. Também me ensinou muito inglês. Almoçava minha adolescência inteira vendo Friends. E uma coisa que eu lembro que eu achei interessante, que foi o exemplo que eu dei no livro, é que a Mônica e o Chandler, eles são amigos e depois eles viram casal.
E aí tem um período da série, já nas últimas temporadas, que acontece, assim, uma coisa que todo mundo detesta, que é a Joey e o Rachel. O Joey e a Rachel. Que eles ficam juntos e não tem nada a ver. E aí tem uma hora que eles têm uma conversa sobre por que não deu certo entre eles dois. E eu não lembro qual dos dois fala isso, mas eles concluem juntos que a relação deles não deu certo romanticamente, sexualmente, porque eles são amigos demais. Entendi. E aí eu fiquei, então se eles são amigos demais para uma relação romântica sexual dar certo, significa que a relação da Mônica e do Chandler deu certo porque eles não eram tão próximos assim? Então, sabe, tem uma diferença muito marcada entre a amizade e a relação romântica. Eu não sei se você lembra, no episódio de Friends que eles estão em Londres, que é o primeiro episódio que o Chandler abre da coberta quando acho que o Ross sai do quarto. Que é que o pessoal tem a reação de... É a primeira vez que o público descobre que a Mônica e o Chandler estão saindo juntos. Eu lembro. Quando eles mostram a cena que eles estão indo pra cama pela primeira vez, eles falam tipo assim... Ah, mas isso não é errado e tal? Eu lembro que... Não sei se é a Mônica ou o Chandler que fala, que é tipo... We're not that close. E daí eles começam a se despedir, tipo assim... a gente não é muito próximo, vai, foda-se. E vai, entendeu? Então... Pois, aí é muito interessante, né? Então você não pode ser muito amigo para ter uma relação romântica. Você não deveria ser amigo das pessoas com quem você se relaciona romanticamente? Então... Não é esquisito? Então eu discuto essas crenças e como a gente internaliza e como a gente pode lidar, como isso se manifesta na nossa vida e como a gente pode lidar melhor com elas para viver relações mais saudáveis e satisfatórias. Exatamente. Putz. Eu lembro que eu falei pra eu conheci a minha melhor amiga em 2009 e eu comecei a namorar o João em 2024. E eu brinquei com ela. Ela falou, você vai casar, não vai casar? Eu falei assim, amiga, a única certeza é que você vai estar no meu casamento. Ele eu não sei. Foi aquela brincadeira no sentido de, cara, a nossa relação é muito mais profunda. Tipo, a gente não é sexualmente íntimo, mas tem esse amor, tem esse carinho que eu acho que também é um paradigma, porque as pessoas acham que, não sei, pelo menos quem eu fui conversando. Porque quando a gente casar, a gente vai ter uma vida sexual incrível para sempre. Entendi. Bom. Legal, moço. É uma visão infantil, né? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava isso. Eu achava que todos os adultos da minha vida eram muito bem resolvidos. Eu achava que pais não sentiam paixão nem nada assim, porque eles já estavam casados. Eles já aprenderam a amar. Eles já tinham tudo resolvido. Aí eu tive um namorado que os pais dele eram separados, mas o pai dele claramente ainda era apaixonado pela mãe dele. Ele tinha uma namorada, mas ele estava sempre indo atrás da mãe dele. Eu achava isso muito confuso, porque eu pensava, mas eles são adultos. Mas por que eles não se resolvem apenas? Por que eles ainda têm sentimentos? Eles sabem fazer. Eles são adultos. Pois é, muito louco. Então, eu acho que essa visão de que um relacionamento vai ficar estável e aí vai ficar tudo bem pra sempre é uma visão infantil, idealizada. Um dos vídeos que eu postei que rodou muito por vários públicos foi: você tá pronto pra um relacionamento que você pode tirar o sexo dele? Porque é aquela coisa, tipo, se você tá numa relação com a pessoa e a pessoa, por algum motivo, tipo assim, cara, eu não tô sexualmente no mesmo lugar que você. Você vai abandonar essa pessoa? Ou você não vai? O que faz você ficar? O que faz você ir embora? Isso me lembra uma discussão muito legal que tem também, que eu tenho um texto muito conhecido chamado O que é um namoro? Que é basicamente o que define um namoro em oposição a qualquer outra relação, né? E uma discussão que sempre surge é o que diferencia uma amizade de uma relação romântica. Ninguém consegue responder essa pergunta, porque a primeira resposta que as pessoas dão normalmente é sexo, mas isso não é verdade. Uma relação romântica não é uma amizade com sexo. Tanto que sexo geralmente é paixão, paixão dura de 6 a 2 anos. Depois, menina, depois é aquela rotina, é a tampa do vaso que fica aberta, daí precisa de o quê? Vontade de fazer dar certo. Vontade. Compreensão, paciência. E liberar as emoções, ler o seu livro para aprender a lidar com as emoções internamente. Entendeu? Às vezes eu olho pra pia de louça e eu falo, não, e eu simplesmente não vou resolver essa merda agora. Pois, tipo, já me estressou só de olhar aquela louça que já não tá resolvida. Nem por mim, nem por ele, entendeu? Então, gente, autoconhecimento. E é legal a gente, quando fala de autoconhecimento, que a gente já entra no tema, é observar os seus padrões de comportamento. Sim. Porque tudo fica tão mais fácil quando você bate o martelo de, cara, eu sou uma pessoa que, sei lá, passa calor. Eu não vou ficar usando roupa de lã. E eu me recuso. Então, não vou usar mais regata, vou usar roupa leve.
tem que usar lã porque o pessoal fala que é chique, porque... Não, pra mim não funciona. Quando você entende essa coisa de, cara, pra mim é um pouco diferente, te instiga a olhar mais pra dentro. Exato. E quando você entende o que faz sentido para você, o que você busca, o que você não quer, o que para você é intolerável, o que para você é negociável, você começa a conseguir fazer escolhas que são mais de acordo com o que você busca, com quem você é e quem você quer ser. Só que para isso você precisa começar a questionar. Então, isso é uma parte assim muito importante do meu trabalho, né, de questionar as convenções sociais, porque tem até um termo que em inglês é the relationship escalator e ficou traduzido como escada relacional, mas eu gosto da tradução literal, que é a escada rolante dos relacionamentos. E eu gosto da tradução literal porque passa essa ideia de movimento ascendente contínuo que você não sente que está fazendo, porque o movimento está sendo feito sem que você tenha que mexer os seus pés e subir os degraus. E essa escada rolante dos relacionamentos é sobre a ideia de que relações românticas são sempre ascendentes, evolutivas, que a ideia é chegar numa estrutura máxima, que seria o casal que vira uma família nuclear. Então, a escada rolante tem vários marcos, tem dizer te amo pela primeira vez, anel de compromisso, apresentar para a família, levar para o Natal da família, adotar um cachorro, viagem juntos, fazer planos para o futuro. Tem vários. Ver se os amigos aceitam. Sim, tem diversos marcos e rótulos que a gente usa para entender que o relacionamento está evoluindo. E aí uma grande sacada que está nesse texto que rodou muito, que é o namoro, é que a gente confunde os rótulos e os marcos com os significados que a gente busca. A gente busca os significados pelos rótulos e marcos, mas eles não necessariamente carregam isso, eles não garantem isso. Então, eu falo muito sobre a gente desenvolver o autoconhecimento nesse sentido, para a gente entender que você está querendo casar porque você quer casar, ou porque você quer compromisso e você acha que o casamento vai te dar compromisso. Porque casamento e compromisso não são necessariamente a mesma coisa. Não. Então, isso que é uma coisa legal, sabe? Questionar o que é dito normal, o que parece o processo natural das relações e fazer as suas próprias escolhas. Você decidir como você quer se relacionar. Essas crenças, como elas orientam as nossas práticas. Por exemplo, você acredita que amor dá trabalho. A sua tendência no seu comportamento vai ser insistir em relações que não estão dando certo, por mais tempo do que uma pessoa que acredita que amor deve ser fácil. Então, a gente tem essas crenças que orientam os nossos comportamentos. E isso afeta tudo na nossa vida. As nossas relações são até responsáveis pela maneira como a gente constrói nossa autoimagem. Isso afeta tudo na nossa vida. Então, acho um tema muito importante. Então, o livro é uma expansão, um aprofundamento do módulo 1 do curso Desaprendendo Relações Amorosas, mas sem ir para o tema do módulo 2 e do módulo 3. Entendi. E você sente que quando as pessoas leem, tem algo em comum que elas têm? Tipo, como... Cara, nessa parte eu nunca pensei desse jeito. Tem alguma coisa que, sei lá... Por exemplo, você estava falando do meu livro que tem a parte do glossário emocional. Você falou, cara, me pegou tanto essa... Você tem isso aqui que as pessoas falam, cara, isso aqui... Para mim foi uma virada de chave. Eu acho que é essa discussão sobre essas crenças comuns. O tema, entendi. Porque o capítulo 2, que deu um trabalhão, o capítulo 2, eu reescrevi ele várias vezes, tá? Então, prestigiem o capítulo 2. Ele é cheio de referências culturais. Porque como é que a gente internaliza essas crenças? Socialmente. O que é a sociedade? São os nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família, mas é também nossos professores, nossos terapeutas, é também a televisão, são as músicas. É o mundo que a gente tem contato, né? Tudo que a gente tem contato. E existe uma cultura orientadora, existe um macro social que orienta o nosso comportamento. Então, o que eu trago no capítulo 2 são essas crenças, tipo, amor é irracional, amor é algo mágico, intuitivo. Então, essas que a gente já falou, e eu vou dando exemplos da cultura pop, onde a gente tem isso acontecendo e o que a gente internaliza assistindo aquilo naquela série. Exemplos que vão contra isso. Teve um que a gente comentou no bate-papo do lançamento, que eu acho bem legal, que é uma parte que fala sobre a ideia de que amor é diferente de amizade. Né, que a relação romântica, eles são mais do que amigos, ou então eles são só amigos, né, que é diferente e é superior, né, a relação romântica. A gente tem essa coisa embutida. Tem esse paradigma. Pois é. E
Um exemplo que eu dou no livro, que eu acho bem legal, é de Friends. Viu Friends? Sim. Todo mundo tem referência de Friends, Aprendi né? Pelo inglês com menos, Friends. acho que na nossa Hoje faixa dá pra etária. criticar, sim, mas críticas. inglês fez super sentido pra época, tá tudo certo. Também me ensinou muito inglês. Almoçava minha adolescência inteira vendo Friends. E uma coisa que eu lembro que eu achei interessante, que foi o exemplo que eu dei no livro, é que a Mônica e o Chandler, eles são amigos e depois eles viram casal. E aí tem um período da série, já nas últimas temporadas, que acontece, assim, uma coisa que todo mundo detesta, que é a Joey e o Rachel. O Joey e a Rachel. Que eles ficam juntos e não tem nada a ver. E aí tem uma hora que eles têm uma conversa sobre por que não deu certo entre eles dois. E eu não lembro qual dos dois fala isso, mas eles concluem juntos que a relação deles não deu certo romanticamente, sexualmente, porque eles são amigos demais. Entendi. E aí eu fiquei, então se eles são amigos demais para uma relação romântica sexual dar certo, significa que a relação da Mônica e do Chandler deu certo porque eles não eram tão próximos assim? Então, sabe, tem uma diferença muito marcada entre a amizade e a relação romântica. Eu não sei se você lembra, no episódio de Friends que eles estão em Londres, que é o primeiro episódio que o Chandler abre da coberta quando acho que o Ross sai do quarto. Que é que o pessoal tem a reação de... A primeira vez que o público descobre que a Mônica e o Chandler estão saindo juntos. Eu lembro. Quando eles mostram a cena que eles estão indo pra cama pela primeira vez, eles falam tipo assim... Ah, mas isso não é errado, tal? Eu lembro que... Eu não sei se é a Mônica ou o Chandler que fala, que é tipo... We're not that close. E daí eles começam a se despedir, tipo assim... a gente não é muito próximo, vai, foda-se. E vai, entendeu? Então... Pois, aí é muito interessante, né? Então, você não pode ser muito amigo para ter uma relação romântica. Você não deveria ser amigo das pessoas com quem você se relaciona romanticamente? Então. Não é esquisito? Então, eu discuto essas crenças e como a gente internaliza, e como a gente pode lidar, como isso se manifesta na nossa vida e como a gente pode lidar melhor com elas para viver relações mais saudáveis e satisfatórias. Exatamente. Putz. Eu lembro que eu falei pra minha eu conheci a minha melhor amiga em 2009. E eu comecei a namorar o João em 2024. E eu brinquei com ela. Ela falou, você vai casar, não vai casar? Eu falei assim, amiga, a única certeza é que você vai estar no meu casamento. Ele eu não sei. Foi aquela brincadeira no sentido de, cara, a nossa relação é muito mais profunda. Tipo, a gente não é sexualmente íntimo, mas tem esse amor, tem esse carinho que eu acho que também é um paradigma, porque as pessoas acham que, não sei, pelo menos quem eu fui conversando. Porque quando a gente casar, a gente vai ter uma vida sexual incrível para sempre. Entendi. Bom. Legal, moço. É uma visão infantil, né? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava isso. Eu achava que todos os adultos da minha vida eram muito bem resolvidos. Eu achava que pais não sentiam paixão nem nada assim, porque eles já estavam casados. Eles já aprenderam a amar. Eles já tinham tudo resolvido. Aí eu tive um namorado que os pais dele eram separados, mas o pai dele claramente ainda era apaixonado pela mãe dele. Ele tinha uma namorada, mas ele estava sempre indo atrás da mãe dele. Eu achava isso muito confuso, porque eu pensava, mas eles são adultos. Mas por que eles não se resolvem apenas? Por que eles ainda têm sentimentos? Eles sabem fazer. Eles são adultos. Pois é, muito louco. Então, eu acho que essa visão de que um relacionamento vai ficar estável e aí vai ficar tudo bem pra sempre é uma visão infantil, idealizada. Um dos vídeos que eu postei que rodou muito por vários públicos foi: você tá pronto pra um relacionamento que você pode tirar o sexo dele? Porque é aquela coisa, tipo, se você tá numa relação com a pessoa e a pessoa, por algum motivo, tipo assim, cara, eu não tô sexualmente no mesmo lugar que você. Você vai abandonar essa pessoa? Ou você não vai? O que faz você ficar? O que faz você ir embora? Isso me lembra uma discussão muito legal que tem também, que eu tenho um texto muito conhecido chamado O que é um namoro? Que é basicamente o que define um namoro em oposição a qualquer outra relação, né? E uma discussão que sempre surge é o que diferencia uma amizade de uma relação romântica. Ninguém consegue responder essa pergunta, porque a primeira resposta que as pessoas dão normalmente é sexo, mas isso não é verdade. Uma relação romântica não é uma amizade com sexo. Tanto que sexo geralmente é paixão. Paixão dura de 6 a 2 anos. Depois, menina, depois é aquela rotina, é a tampa do vaso que fica aberta. Daí precisa de o quê? Vontade de fazer dar certo. Vontade. Compreensão, paciência. E liberar as emoções, ler o seu livro para aprender a lidar com as emoções internamente. Entendeu? Às vezes eu olho pra pia de louça e eu falo, não, e eu simplesmente não vou resolver essa merda agora. Pois, tipo, já me estressou só de olhar aquela louça que já não tá resolvida.
Nem por mim, nem por ele, entendeu? Então, gente, autoconhecimento. E é legal a gente, quando fala de autoconhecimento, que a gente já entra no tema, é observar os seus padrões de comportamento. Sim. Porque tudo fica tão mais fácil quando você bate o martelo de cara. Eu sou uma pessoa que, sei lá, passa calor. Eu não vou ficar usando roupa de lã. E eu me recuso. Então, não vou usar mais regata, vou usar roupa leve. Tem que usar lã porque o pessoal fala que é chique, porque... Não, pra mim não funciona. Quando você entende essa coisa de, cara, pra mim é um pouco diferente, te instiga a olhar mais pra dentro. Exato. E quando você entende o que faz sentido pra você, o que você busca, o que você não quer, o que pra você é intolerável, o que pra você é negociável, você começa a conseguir fazer escolhas que são mais de acordo com o que você busca, com quem você é e quem você quer ser. Só que para isso você precisa começar a questionar. Então, isso é uma parte assim, muito importante do meu trabalho, né? De questionar as convenções sociais. Porque tem até um termo que em inglês é The Relationship Escalator. E ficou traduzido como escada relacional, mas eu gosto da tradução literal, que é a escada rolante dos relacionamentos. E eu gosto da tradução literal porque passa essa ideia de movimento ascendente contínuo que você não sente que está fazendo. Porque o movimento está sendo feito sem que você tenha que mexer os seus pés e subir os degraus. E essa escada rolante dos relacionamentos é sobre a ideia de que relações românticas são sempre ascendentes, evolutivas, que a ideia é chegar numa estrutura máxima, que seria o casal que vira uma família nuclear. Então, a escada rolante tem vários marcos. Tem dizer te amo pela primeira vez, anel de compromisso, apresentar para a família, levar para o Natal da família, adotar um cachorro, viagem juntos, fazer planos para o futuro. Tem vários. Ver se os amigos aceitam. Sim, tem diversos marcos e rótulos que a gente usa para entender que o relacionamento está evoluindo. E aí uma grande sacada que está nesse texto que rodou muito, que é o namoro, é que a gente confunde os rótulos e os marcos com os significados que a gente busca. A gente busca os significados pelos rótulos e marcos, mas eles não necessariamente carregam isso, eles não garantem isso. Então, eu falo muito sobre a gente desenvolver o autoconhecimento nesse sentido, para a gente entender que você está querendo casar porque você quer casar, ou porque você quer compromisso e você acha que o casamento vai te dar compromisso. Porque casamento e compromisso não são necessariamente a mesma coisa. Não. Então, isso que é uma coisa legal, sabe? Questionar o que é dito normal, o que parece o processo natural das relações e fazer as suas próprias escolhas. Você decidir como você quer se relacionar. E é muito legal quando a pessoa tem essa noção que a ficha cai, que eu não sei o que fazer. Cara, eu posso fazer o que eu quiser. Exato. É a coisa mais legal do planeta. Mas você sabia que quando eu comecei a escrever sobre não monogamia na internet, as pessoas me perguntavam, mas como que eu faço um relacionamento aberto? Eu ficava como você quiser, meu amor. Como você acha certo? Exatamente, Segue. Não precisa ser igual ao meu. Sabe? O grande lance é que não tem uma orientação. A orientação que a gente tem é a monogamia padrão como um sistema, que é o casal exclusivo, que tem várias outras características. Não é só uma questão de ter uma exclusividade romântica e sexual. É também a questão de ser um homem e uma mulher cis. Claro. Sim. Então, qualquer coisa qualquer modelo de relacionamento e família que difere disso já é um pouco diferente da norma. Em maior ou menor grau, a gente vai fugindo da norma. Total. Cara, falar de comunicação é uma das coisas mais, acho que, importantes de um relacionamento. Concordo. Porque, muitas vezes, eu já vi muitos casos assim que chegaram pra mim. Isso me irrita e eu não sei como falar pra ele. Se você não sabe como comunicar, a pessoa também não vai saber. Daí vai ficar aquele merda no ventilador. Então, o mais inteligente algo irritou? Fecha o olhinho, internaliza. Onde irritou? Por que você acha que irritou? Treina um pouquinho de metacognição, que por que isso me incomoda? Sair um pouquinho daquela coisa do, me incomodou. Estou triggered. Estou engatilhado? Engatilhado. Estou engatilhado. Tá, mas por que você está engatilhado? Eu não sei, eu só tô. E Será também que não é aí que a gente precisa investigar, Anjo? E também aquela ideia de que se me engatilhou, eu tô no lugar errado, eu preciso sair daqui. E não necessariamente. Não necessariamente. É tão importante falar disso. E eu já tive algumas experiências de conversar com as pessoas. E
eu vou colocar entre muitas aspas, só fazer a engenharia reversa já é um balde de água fria para a pessoa. Por exemplo, eu tinha um namoro de 5 anos e eu terminei. E terminar o namoro não é só o fim do namoro, é o fim dos nossos sonhos, Sim. é o fim das idealizações e tal. Eu falo, tá bom, me fala uma idealização. Porque meu sonho era ir para Paris e ser pedido em casamento. Tá. Paris tá lá? Tá. Você pode ir para Paris? Posso. Por que você não vai para Paris? É verdade. Você sabe se você quer ser pedida na Torre Eiffel ou no Arco do Triunfo? Não. Então vai visitar, menina. Come uns corações sozinha, vai com umas amigas, pega uns europeus, passa um rodo, depois você volta lá com o marido só pra... É verdade, vou fazer isso. Que a gente acaba colocando os planos, as expectativas de futuro sempre com um par romântico, né? Mas isso que você falou sobre comunicação me lembrou, que eu comentei antes da gente começar a gravar, que eu tinha indicado o seu livro num curso meu. Lembrei em qual curso foi. Qual? Foi o curso de comunicação. Pronto, importante. Porque eu comecei a fazer no ano passado, em 2025, não sei se você chegou a ver algum, eu comecei a fazer o que eu estou chamando de encontros, que são cursos online ao vivo, sem gravação, com no máximo 20 pessoas, porque a ideia é que seja um grupo pequeno, que a gente possa interagir e ficar à vontade para participar. Então, eu dou uma aula, né, apresento conteúdo, mas também tem muito exercício de reflexão durante a aula e tem muito espaço para interação. As pessoas podem me interromper a qualquer momento, compartilhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Um feedback que eu recebo sempre dos alunos é que é legal o curso, não só porque eles interagem comigo, mas também uns com os outros. Todo mundo elogia a colaboração dos outros. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal e esse é o formato que alimenta a minha alma. Eu já falei para a Maíra, que coordena a minha vida profissional, que está aqui atrás das câmeras. Eu já falei para ela, não importa o que aconteça, eu sempre vou querer dar esse tipo de curso, porque esse formato me alimenta, a interação com as pessoas. E aí eu trabalhei 3 temas no ano passado e agora eu estou começando a dar novas turmas desses mesmos temas. Primeiro foi o de amizade, que é o que mais bomba, as pessoas amam esse tema atualmente, eu também amo, então, sucesso. Teve um de limites, e teve um de comunicação, que eu acabei de dar uma turma recente, que é o que atrapalha a sua comunicação nas relações e como resolver. São 2 aulas. Aí tem uma que a gente fala sobre comunicação não violenta, porque eu acho que é uma base muito interessante, né? A coisa de se responsabilizar pelos seus próprios sentimentos e como expressar isso de maneira gentil. Falo de umas críticas à comunicação não violenta. Eu também posso. Já lemos no Clube do Livro. Eu, inclusive, senti pelo seu olhar que você estava tipo, mas eu tenho críticas. Eu também. Vamos. Então, a gente fala sobre isso na primeira aula e a segunda aula a gente fala sobre diversas outras questões de comunicação, que aí também usa muito o meu background de letras, né? De estudar o discurso, linguagem. E aí, foi nessa segunda aula, em algum momento, que eu recomendei o seu livro quando eu dei o curso no ano passado, porque uma coisa que me surpreendeu quando eu li é que ele era focado em comunicação. E aí, para falar de comunicação, você vai explicar o mundo interno e falar das nossas emoções e como entender aquilo para se comunicar mais claramente. Eu achei isso um gancho muito genial. Eu adorei muito o seu livro. Eu falei para você, eu sentei para dar uma olhada e acabei lendo o livro inteiro numa sentada só. Coisa boa. Eu acho que não tem nada mais prazeroso que eu vi. Cara, foi muito da hora ler o livro. Eu quis fazer essa ponte porque eu realmente senti que falta um pouco dessa conexão interna. Nós fomos educados muito você tem que casar, você vai ser feliz quando casar, quando você se formar, tiver seu emprego, sua casa, daí, menina, se joga. E daí, crise, entendeu? Um carro básico tá custando 80 mil, uma casa em São Paulo não dá, entendeu? E daí a gente pensa, eu sou uma falha? Não. É que o mundo também foi muito mudando. Sim. E agora você tem que entender, tipo, o que você está sentindo, para onde você quer ir. Ainda faz sentido esse caminho inicial que a gente traçou? Cara, obrigado pelo elogio. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque eu acho muito bom mesmo. Eu gosto muito do seu trabalho. Não é à toa que estamos aqui. Não é mesmo? E eu já tô pensando no próximo, menina. Eu já tô aqui, ó. Também tô sempre pensando no próximo. Maíra não me aguenta. Quando eu chego e falo, eu tive uma ideia. O olhinho dela pulando. Ai, menina, quer que eu te ensine umas respirações pra dar aquela acalmada? Cachaça também funciona. A gente respira, é isso, entendeu? Eu amei. Deixa eu só perguntar, quanto tempo temos, galera? Em 38. Então tem 20 minutos ainda. Vamos falar então da coisa da nossa... Da gente não ser psicóloga e falar sobre comportamento. Acabou que a gente não entrou muito nisso. Vamos super. Então,
Eu tinha um destaque falando que eu não sou psicólogo, porque muita gente queria o atendimento psicológico comigo. Sim. E eu descobri agora, numa conversa com você de manhã, que muita gente também quer super o seu olhar de psicóloga, mesmo sem ser psicóloga. Sim. Que interessante, né? E, por um lado, eu acho que é um super elogio, né? Porque a gente consegue chegar num modo de comunicação da mente humana que as pessoas se identificam e tipo, nossa, acho que eu consigo também aprender com isso. E eu já tive muita gente, eu imagino que você também, que fala assim, cara, isso aqui que eu vejo com você é um complemento à minha terapia. Ou Sim. algo que aconteceu aqui, eu levei pra minha terapia. Muito. E eu acho isso muito legal. Muito. E eu acho que assim é mais como o nosso conteúdo deveria ser aproveitado, sabe? Essa reflexão fez sentido para mim. Eu vou levar para minha terapia para entender como ela se aplica especificamente a mim. Porque, na verdade, você viu um vídeo de internet que era dedicado a várias pessoas. Sim, que era dedicado a engajar, chegar em públicos, Tinha né? várias Então, coisas. Então, essa é uma ideia que as pessoas têm sobre mim na internet. Eu estou sempre dizendo que eu não sou psicóloga. Eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas já entendeu que eu não sou psicóloga, porque eu comecei a me apresentar muito como escritora e professora. Porque como eu sempre dei aula de inglês, eu achava esquisito dizer que eu era professora, porque eu não era professora dos temas que eu falava na internet. Hoje em dia, eu sou. Eu dou aula de amizade, de comunicação, de limites, de isso, relações, de maneiras de desaprendendo relações amorosas e por que nos frustramos no amor. É sobre. Então, eu sou professora e escritora. Então, hoje em dia, eu me coloco como escritora e professora. Mas antes, eu não sabia muito como me denominar, porque eu falava sobre comportamento humano na internet, falava sobre relações, as pessoas deduziam que isso era psicologia, e eu não sabia como dizer, então, o que respaldava eu poder falar sobre isso. E até minha psicóloga falava, mas as pessoas não se importam com a sua formação, elas gostam do que você faz. Mas eu não quero ser uma farsa pra mim. Exatamente. Eu falei, mas eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter ética, como é que fica isso? E eu entendi que, na verdade, eu estudo as relações e o comportamento humano pelo viés da linguagem da sociologia. E que existem outras áreas que estudam comportamento humano, porque não é essa a sua área também. Não. A sua área é neurociência, né? Então, neurociência e comportamento, só que eu quero trazer pro autorregulação, que é como eu deixo isso aqui confortável pra mim. É um trabalho muito complementar o que a gente faz. Muito, menina. Vem coisa boa aí. Você acha que a Mai vai parar de se estressar com as coisas que a gente vai fazer, menina? Eu acho, inclusive, que ela pode estar anotando ideia ali, assim, um futuro brilhante pela frente. Ela começou a morder a mesa. Oh, deve estar tranquila. Porque eu acho que é muito legal isso, até para as pessoas conhecerem, saberem que existem outras áreas de conhecimento que se debruçam sobre comportamento humano e relações, que não é só psicologia. E eu sinto muito que muito do conteúdo de psicologia que a gente vê na internet, eu não tenho grandes leituras de psicologia porque eu não sou psicóloga, mas do conteúdo de internet que eu gosto, e eu tô falando de conteúdo de qualidade, conteúdo que eu gosto e aprecio, eu sinto que ele é muito focado no indivíduo, porque é a proposta da psicologia. Né? Até tem psicologia social, né? Hoje em dia está um pouquinho se falando mais, e tem a galera também que fala da sociologia, e eu acho que foca demais na sociedade e esquece do indivíduo, porque a sociedade está dizendo um monte de coisa pra gente. E a gente está querendo desconstruir, se questionar, acabar com as convenções sociais, entender quem eu sou. Rótulos, anjo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a sua criação, a influência da sua família, suas experiências ao longo da sua vida. E tudo isso está em competição. Nós somos seres contraditórios. Meu orientador falava, somos seres contraditórios de performances múltiplas e variadas. Essa frase é lindíssima. Maravilhoso. Então, uma coisa que eu tento fazer com o meu trabalho, que eu acho que é encontrar esse equilíbrio entre as forças sociais e a agência do indivíduo. Sim. Isso eu acho fantástico. O mundo tá mandando assim, mas e pra você? E para você? Você tem limitações? Tem. Mas vamos então focar no que você pode fazer? O que você não tem limitações? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem controle sobre nada. Isso não é verdade. Não. E às vezes é literalmente o paradigma, minha vida tá uma bagunça. Mas o que você precisa de tal coisa? Ó, se a gente fizer assim, 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 dá certo. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes é... E eu acho que é aí que entra um ponto bom. A gente consegue ver também de fora, né? E quando a gente traz a pessoa para esse olhar de tenta observar a sua vida na terceira pessoa, olhando de fora. Eu falava que eu era cientista social de mim mesma.
Uma grande auto-observadora. Terrível. E eu acho que precisa disso, porque eu já vi muita gente, igualzinho você falou, de cara, vamos tirar os rótulos, eu não quero me rotular, porque eu sou uma pessoa livre. Gente, não tem nenhum problema, 10 de 10. Mas nós somos seres que precisam, que gostam de pertencimento. Quais caixinhas mentais você está disposta? Tipo assim, eu sou mais recatado, eu sou mais da rave. Não tem problema em ser nenhuma das duas, se você está feliz. O problema é você estar em casa e querer ser da rave, ou o contrário. Tem uma leitora, seguidora muito querida, muito antiga, que já fez absolutamente todos os meus cursos. Não vou falar o nome dela aqui para não expor, porque eu vou falar o que ela disse. Ela me disse uma vez que estava meio em conflito, porque ela fez todos os meus cursos, ela leu tudo que eu escrevi, ela começou a se questionar, ela resolveu abrir o relacionamento, e aí depois ela concluiu que ela gosta da vida de casal, ela gosta de ficar quieta em casa, ela não quer sair com mais ninguém. E ela fala, nossa, mas eu desconstruí tanto, eu pensei tanta coisa, e aí eu vou ter a vida mais convencional possível. Sim, Olha que coisa boa. Você fez o processo que as pessoas não fazem, que é o questionamento. E aí entender o que faz sentido para você. Calhou que o que fez sentido para você foi a convenção social mesmo. Mas isso não é verdade para muita gente, por isso que é importante se questionar. E mesmo que seja para tomar essa decisão, você tomar essa decisão com segurança, você entender que isso te satisfaz. Pô, outra coisa. E você tem um espaço seguro para poder experimentar sem o julgamento. Sim. Tipo assim, não, realmente, venci, não é para mim. Volta pro... E é realmente essa segurança que as pessoas... Essa segurança que as pessoas precisam ter. Eu não gosto de colocar muito precisam, porque parece que eu tô... Você tem que... Eu não gosto. Então, tipo... Acho importante que tenha. Acho importante que agrega a vida. Eu sou muito defensora da modelização do discurso, né? Acho importante que tenha. Super. Inclusive, é a crítica que eu queria fazer do livro. Do livro. Que você mencionou, do livro do... Da comunicação não violenta. Isso, eu ia falar, não eram os nossos livros. Não eram os nossos, já fiquei, que livro que a gente quer criticar? O meu e o seu, jamais. Jamais, o da CNV. Eu acho que a comunicação não violenta funciona se a pessoa tem um pouquinho de senso, porque senão você precisa ser mais assertivo. Porque não adianta a gente fazer técnica sanduíche, falar com calminha, olha só, eu acho que aqui você é bom, aqui você é uma bosta. Não, tem que, tipo, olha... Porque às vezes a gente tenta florear muito... E a pessoa não tem muito senso. Nessa última turma de comunicação, isso é uma coisa que a gente conversou no final da primeira aula, que é focada em comunicação não violenta, né? A gente falou sobre... eu falei, pensa que eu estou aqui apresentando toda uma teoria e pensa como isso se aplica a você. Quem é você que está ouvindo isso aqui? Você é a pessoa que sempre explode com os outros, é agressiva, não tem paciência e precisa aprender a se comunicar de uma maneira mais tranquila, mais calma para ser melhor entendida, ou você é a pessoa que está acostumada a segurar suas emoções, dissociar e tratar do outro antes de tratar de você? Então quem é você que está ouvindo isso aqui? Você já parou para pensar um pouquinho? Faz essa reflexão. Eu acho tão importante isso. E é nessas horas que a gente pega a pessoa no pulo de... Olha essa reflexão, a pessoa... É verdade. Vou pensar sobre. Eu acho que isso é o mais rico de absolutamente tudo, porque você não fala como ela tem que agir, ou como ela tem que se comportar, mas você dá a chance de, olha, tem esse leque de opções. Testa, menina. Exatamente. Vê o que funciona pra você. É legal isso. Eu acho que alguém... Eu vi alguma entrevista na internet, eu posso estar falando abobrinha, eu acho que foi a André, que é psiquiatra, falando sobre Platão. Alguém perguntou assim, se Platão... Não sei se era Platão, enfim, desses grandes pensadores. Voltasse agora no nosso tempo, o que mais chocaria? Tipo, Platão. Ela falou assim, a falta de identidade das pessoas. Muita gente que tipo assim, vou comprar um Labubu. Porque você quer? Não, porque todo mundo tem. Tá bom. Então, a falta de identidade no sentido de ter uma individualidade, uma subjetividade. É aquela coisa tipo, o que você quer? Eu quero ser feliz, casar e ter filhos. Tá. Só... E por quê? O que você está buscando? Porque isso, na verdade, são símbolos. Não tem problema ser isso, mas... O que isso significa para você? O que você entende, o que você espera, qual o seu papel nisso, o que você está disposta, o que você não está. Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas que a gente pode fazer, que é sentar e, tipo, trocar ideias sobre o meu universo é assim e o meu é assim. Vamos chegar num meio de caminho?
Eu acho muito que é isso, assim, você entender tudo aquilo que a gente falou sobre autoconhecimento, você entender quem você é, o que você quer, quem você quer ser, e buscar pessoas que estejam alinhadas a isso, porque muitas vezes, se a gente também não está agindo de acordo com os nossos próprios valores, a gente também não vai encontrar pessoas que vão trazer isso pra gente. A gente vai encontrar pessoas que refletem o nosso comportamento. Se o nosso comportamento não está de acordo com o que a gente quer, a gente vai ficar se frustrando no amor e nas relações de modo geral. É aquilo que você falou no início, né? A pessoa que é, tipo, sei lá, super permissiva. Ah, mas eu queria um relacionamento respeitoso. Então, talvez você tenha que resolver essa questão de permissividade. Testando nas relações. Não é que não é pra namorar, mas testa enquanto você namora. E tira um resultado disso. Pra você não seguir sempre nesse mesmo caminho. Igual você falou, tipo, às vezes eu acho que relacionamento é difícil. A nossa tendência é sempre ir para aquilo que nos valida, né? Esse relacionamento é difícil, eu acho que é para sempre. Aquele viés de confirmação, né? Péssimo, entendeu? Quando a gente começa a aprender sobre vieses, você pensa, tipo, nossa, que... Inclusive, deixa eu fazer só uma digressão. Dúvidas sobre linguística, sobre português. Eu vejo muita gente falando assim, sobre o verbo chegar. Ah, porque tal pessoa já tinha chegado, ou tinha chego. Chegado. Eu sempre falei chegado, o pessoal chega e fala, não, gente, chegar é chegado. Tem uma explicação? Tem uma explicação? Não. É só a regra? Não, o particípio tem... Uma não dúvida, estava preparada pra falar disso hoje. Desculpa, uma dúvida totalmente aleatória que eu falei, nossa, gente, chegado ou chega, eu acho que é uma digressão válida. Não, é que nem o tinha trazido, que muita gente fala tinha trago, que tá errado também. Porque, tipo, mas é um cigarro que você tinha? Não, tá, na letras a gente fala que nada está errado. Se a comunicação está feita, tá ótimo. Se a mensagem chegou ao receptor. Exatamente. Que não existe errado, que a língua é viva, tá todo mundo se comunicando. Mas não é considerado gramaticalmente correto e é só por uma questão de... Tem dois tipos de particípio. Tem palavras que a gente usa diferente. Meu Deus. Porque tem... Mas também foi tão um tema de surpresa, ficar absolutamente tranquila. Eu não vou conseguir pensar no exemplo agora. Mas isso. Tem exemplos de particípio que tem os dois formatos, o curto e o longo. Tinha ganho e tinha ganhado. Pronto. Os dois estão corretos. Então, nesse caso, tá certo. Tinha pago, tinha pagado. Os dois estão corretos. Mas por que é considerado correto? Porque o uso se cristalizou dessa forma. Entendi. Então, o único motivo para se considerar chegado e trazido corretos e chego e trago errados, incorretos, é simplesmente o que se cristalizou na língua ao longo do tempo. Entendi. Então, pode ser que daqui a alguns anos, de tanto que as pessoas usam chego e trago, isso se torne aceito também. É uma língua viva, né? Muito obrigado pela Nossa, digressão. Eu amei. Do nada, vim dar aula de português. Eu amei. Entendeu? Se é pra falar de mesóclise, eu adoro, entendeu? Figuras de linguagem. Desculpa, eu sou a doida. Eu amo. Mas... Voltando ao nosso tema sobre livros, comunicação e internet. Os seus planos futuros, menina? Porque a gente já está chegando no fim, eu quero saber. Você falou que quer montar mais cursos, que você gosta muito de trabalhar com pequenos grupos, assim, onde não grava, a galera fica mais... De ter interação. Você quer lançar mais livros, você quer estar em palestras, você quer estar no Big Brother. Me conta os seus planos. Big Brother. Deus me livre. Coragem. E pro Big Brother eu explicar a gramática de forma surpresa. Os dois a 60 por hora. Mais? Não, uma coisa que eu não falei sobre a escrita do meu livro é que eu comecei a escrever no início de 2024, tive um burnout bizarro, parei completamente, pedi demissão do meu emprego em janeiro de 2025 e aí em fevereiro de 2025 eu terminei de escrever em 3 semanas. Eu só não consegui escrever porque eu estava sempre cansada e ocupada. Então eu achava assim que escrever livro era uma coisa impossível para mim. E de fato, com a rotina que eu tinha era. E aí, quando eu tive aquele mês de fevereiro que eu resolvi, não, vou me dedicar ao livro para entregar logo isso, a gente começar as outras etapas, decidir quando vai lançar e acabou ficando para esse ano, eu vi que, na verdade, eu sou, sim, capaz de escrever um livro quando o trabalho é esse. Eu, na verdade, tive muita paz nos dias que eu fiquei escrevendo, porque foram 3 semanas que eu dediquei apenas a isso. Eu não gravei conteúdo, eu não fiz nada. Então, eu acordava na hora que o meu corpo queria. Tava com a mente no presente, coisa boa. Na hora que o meu corpo queria, sem despertador. Eu escrevia
E eu até tinha... Nossa, as conversas que eu tinha nessa época. Estou me sentindo culpada porque só trabalhei por 3 horas e meia. E aí eu tinha escrito muito, assim. Tinha escrito muito. Porque eu sou rápida. Então, eu tinha escrito muito em 3 horas e meia. Eu ficava, mas quem é que tem um dia de trabalho de 3 horas e meia? As minhas amigas ficavam, você trabalha com trabalho criativo. Isso é diferente. Você precisa estar com a cabeça descansada. Você fica cansada. Você sabe como é que você fica quando você faz mais. E aí, vou falar uma coisa terrível que a Maíra falou pra mim. Que foi, eu prefiro você trabalhando 3 horas por dia e rendendo bem, escrevendo bem, do que você parindo pelo cu pra escrever porque tá trabalhando 6 horas por dia. É uma boa frase, eu gostei. Achei válido. E realmente, e aí eu percebi que eu gostava daquilo, me reconectei com essa coisa de escrever coisas mais longas, mais aprofundadas, desenvolvidas, e fiquei louca para escrever outro livro. Coisa boa. Então eu já tenho projetos, eu tenho 3 ideias, eu tenho que escolher qual que vai ser a primeira para eu desenvolver e ser o próximo livro. Então sim, eu quero publicar mais livros, até porque se eu me chamo de escritora, tem que escrever, não é mesmo? Tem que continuar escrevendo. Eu pretendo continuar dando esses cursos, em especial os encontros, porque eu gosto muito. Eu agora comecei a dar palestras também, dei uma palestra recente sobre comunicação com confiança no meio de trabalho, foi muito legal. E aí, a partir desses cursos de comunicação e as palestras de comunicação, eu também faço uma mentoria em grupo, pequeno, né, bem pequeno, ou individual, para quem quer trabalhar de maneira mais personalizada. Isso é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E uma coisa que eu gostaria, por agora, assim, eu acho que o próximo passo seria investir nisso de dar palestras para atingir mais públicos e falar desses temas de maneira mais ampla. É uma coisa que eu estou buscando. Entendi. Meu, sensacional. Momento jabá, eu quero fazer esse momento jabá. Que você falou dos cursos, das mentorias. Sim. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Então você tem formas de contato e começar a aprender com você. Tem o livro. Tem suas redes sociais, que é a forma mais rápida, gratuita, fácil. @Laura M. Pires. Estará também na descrição. Então tem o perfil, tem o livro, tem o curso de relacionamentos. Desaprendendo Relações Amorosas, gravado em áudio. Gravado em áudio. O grupo de 20 pessoas. Isso, os encontros, que eu chamo de encontros, que a gente oferta de 1 mês e meio, assim, normalmente. Entendi. Tem uma periodicidade, é só ficar de olho nas redes sociais que encontra. Isso. E futuramente palestras. Eu amei! Ai, desejo tanto sucesso pra você, menina Laura. Muito obrigada. Eu agradeço tanto que você veio no podcast. Depois de um tempão que a gente foi trocando ideia e deu certo. Sim, deu certo. Muito obrigada por ter me recebido. Sempre. Agora, quando eu for ao Rio, a gente podia gravar na praia comendo biscoito Globo. Que eu descobri que é igual qualquer outro biscoito de polvilho no Brasil. Eu vou te decepcionar porque eu sou uma carioca que não vai à praia. Por causa do calor? Calor, sol. A gente vai se dar tão eu moro bem. longe. Eu calor. Então. Aquela sensação vem pra minha cidade no subúrbio, porque eu moro no Rio, mas é bem longe do Rio das novelas. Então, as terças e quartas não é o momento Dona Helena, que você tá ali no Leblon trabalhando 3 horas. Não, de maneira alguma. Você tá trabalhando 3 horas no... Entendi. Não, eu tô dentro da minha casa, dou oi pro povo da troca de óleo aqui em frente, e é isso. Eu vou no Presunique. Que maravilhoso. Então a gente grava cada vez mais episódios, porque eu gostei muito que os nossos assuntos, eles casam muito. Sim. A gente não é psicólogo, a gente fala de comunicação, a gente fala de autoconhecimento, a gente troca ideia com a galera, e a gente tem uma comunicação super aberta, que as pessoas viram tanto valor que elas... Cara, vocês têm que ter formação em psicologia. Agradeço, valorizo. Um beijinho pros amigos psicólogos. Mas que a gente está sendo complementar, e eu amei isso. Sim. Que importante, né? Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter me recebido. Para finalizar o Momento Jabá, meu site, laurapires.com. Isso, importante. E lá você encontra todas essas coisas que a gente falou de maneira mais condensada, né? Porque aqui, vai no site tal para fazer isso. Então, vai no site, tem um encontro, tem gramática, é pago, pagado. Pois é. Entendeu? Foi e voltou. Aula de português, dou aula particular de inglês às vezes. Fica loucura. Não, mentira, gente. Não tô dando aula de particular de inglês no momento só pro meu amigo. Mas, enfim, no site laurapires.com você encontra todas as informações sobre todas essas coisas que eu faço. E a laurapires.com não é BR, tá? Eu não sou a outra Laura Pires, tem outra Laura Pires. Eita, tem outra Laura Pires. Tem outra Laura Pires, eu sou .com. É isso.
Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos seguidores? Algum ponto de conhecimento, alguma citação do livro, alguma recomendação, mais jabá? Esse é um momento totalmente livre, totalmente seu. Olha, eu recomendo meu livro. Pegar o livro. Por favor, aqui, ó. Recomendo o meu livro para você começar. E recomendo esse para começar justamente porque não é à toa que eu escolhi esse tema para ser livro. Eu acho que ele é o momento inicial para entrar nesses assuntos e questionar as convenções e entender quem você é, entender o que você quer e poder viver relações mais saudáveis e satisfatórias, como eu falei. A partir do livro, você descobre os outros caminhos que eu tenho para oferecer. Eu amei. Eu vou pedir o meu autógrafo aqui no livro, porque eu trouxe... Vivaço! Ao vivaço, porque eu trouxe o livro, porque eu quero... Esse é o seu. Esse é o meu, esse aqui é da Má. Tá. Eu quero a dedicatória. E se você também quiser o seu autógrafo, você precisa fazer o quê? Adquirir o livro e participar dos grupos de encontros da menina Laura. Dá? Não dá? No caso, o encontro é virtual. É só online? Não vai Então, rolar em algum autógrafo. momento, você vai ter que, ó... Em algum momento, o presencial vai acontecer. Vai ganhando e o aí coração você vem. dela, entendeu? Sabe? Convida pro podcast, fala de português. Comigo deu super certo, entendeu? Oferece um suco. Menina, Pegar dá a super caneta. certo. Vamos. Aliás, eu quero que você autografe esse é o meu seu, né? Esse é o meu seu, então é agora. Eu também quero autógrafo, se você tiver uma caneta aí. Ai, gente, a mensagem dele tá super grande. Será que eu deveria ter escrito mais coisas? Botar um PS aqui, né? E fazer uma coisa mais... Assim, sei lá, né? Perguntar se quando ele for pro Rio não quer que eu faça um almoço pra ele.